Logins com usuário e senha, logins sem senha, logins com redes sociais. Agora com as DApps é muito comum que a gente faça login também com Wallet. Hoje nós vamos aprender a fazer login com MetaMask e entender qual que é a diferença deste tipo de autenticação para as outras abordagens mais tradicionais. E aí pessoas, beleza? Eu sou o Ben-Yuri e esse é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimentos sobre desenvolvimento seguro, e hoje nós vamos falar sobre um modelo de autenticação que é muito comum dentro da Web3, dentro das Decentralized Apps, que é o login com MetaMask. E eu tenho visto bastante o pessoal querer utilizar MetaMask como um login comum, junto como um login com o Google, login com o Facebook, ou até mesmo uma opção para e-commerces, etc. E exige alguns certos cuidados, ou pelo menos entendimento de alguns pontos, antes de você adotar esse tipo de autenticação dentro da sua empresa ou do seu produto. E a ideia e o objetivo desse vídeo é eu, primeiramente, te mostrar em código isso funcionando para que você possa compreender, mas também te explicar quais são os cenários, a natureza desse tipo de autenticação e o que você tem que estar de olho e ter completo conhecimento antes de adotar isso no seu produto. Primeiro vamos entender como logins por padrão funcionam. Em um login normal, onde nós temos um usuário e senha, o usuário coloca as credenciais dele no front-end e envia para o servidor. No servidor nós fazemos uma série de validações e armazenamos esses dados em uma base de dados local. Quando nós partimos para um login com redes sociais, por exemplo, login com o Google, nós delegamos para o Google a criação e validação, a existência deste usuário. Ele nos retorna e nós, então, criamos os registros dentro dessa base de dados. Perceba que umas abordagens exigem poder computacional do lado do servidor. O que isso significa? Digamos que na sua aplicação você possa fazer o cadastro com um e-mail, o que é mais comum, né? Também é comum que você peça para o usuário que está se cadastrando validar que esse e-mail é dele mesmo. Por exemplo, você envia um link de ativação dessa conta para o e-mail que está se cadastrando. Isso faz com que aquele usuário, aquela pessoa que está se cadastrando, precise provar que é dona daquele e-mail, que aquele e-mail é real, que ele recebe mensagens e que é ela que está se cadastrando, para evitar que pessoas possam criar contas infinitamente dentro da empresa, né? O mesmo acontece com login nas redes sociais. A rede social também tem esse problema de pessoas cadastrarem a esmo, a rodo, com vários tipos de contas distintas, então ela valida também. Por exemplo, se você tentar criar contas no Google com o mesmo número de telefone, uma hora ele vai começar a te bloquear pela quantidade de números que está sendo usado. O mesmo número de telefone sendo usado em várias contas, uma hora ele vai te bloquear. Aconteceu comigo, né? Esse ponto, esse fator é crucial você entender para a gente ver as diferenças com o login com MetaMask, por exemplo. Beleza, vamos ver na prática então, tá? Eu estou aqui no Brave Browser, eu já baixei a extensão do MetaMask pro Chrome oficial aqui e ela está vazia, tá? Ou seja, não tem nada criado aqui. O que o usuário vai fazer por padrão? Ele vai vir em criar nova carteira. Agree, eu concordo. E agora ele vai pedir para criar uma senha. Eu vou colocar uma senha super forte aqui chamado MetaMask 123 e um MetaMask 123 para confirmar, beleza? Compreendo que a MetaMask não é capaz de recuperar essa senha para mim. Começa por aí. Quando você tem a sua conta lá de e-mail, etc., você consegue recuperar essa senha, tá? Essa senha aqui não é recuperável pela MetaMask, tá bom? Diferente do seu sisteminha que você vai botar eu esqueci minha senha, você vai enviar um link de recuperação de senha pro e-mail, tá? Começa por aí. É importante entender como seus usuários vão se comportar com relação a isso. Vou clicar em criar uma nova carteira. E agora você tem a opção de lembre-me mais tarde, não recomendado, e proteger minha carteira, recomendado. Obviamente, nós vamos fazer essa parte do proteger minha carteira para que você veja isso na prática, tá? Como funciona. Nós vamos ter aqui 12 palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são o acesso total a essa conta que nós estamos criando. Elas são 12 palavras-chave que devem ser colocadas em ordem. Então, eu preciso
copiar essas palavras para a área de transferência, ou salvar em algum lugar. Não vou falar sobre a recomendação de salvar em papel, de salvar em placa de ferro, de mandar isso aqui para o espaço, enterrar na casa, não me interessa, tá, nesse momento. Importante saber que essas 12 palavras-chave vão dar o acesso completo a essa conta. Em seguida, ele vai nos mostrar um desafio para que nós colocamos essas palavras-chave que nós anotamos no passo anterior aqui. Qual que é o objetivo disso? Ver se você de fato copiou essas palavras-chave, tá? Essas palavras-chave não devem ser compartilhadas com ninguém. Essa carteira que eu estou criando vai ser destruída depois desse vídeo, por isso não tem problema nenhum de eu compartilhar com vocês tanto a senha quanto essas palavras-chave, tá? Então aqui, ó, a terceira palavra-chave que eu anotei é ópera. A quarta palavra-chave que eu anotei é position. A oitava palavra-chave é quick. Se deu tudo certo, eu vou em confirmar. Ótimo. Então, ou seja, eu tenho minhas 12 palavras-chave salvas e agora eu vou ir em got it. Beleza. Feito isso, né? Vamos em seguinte e concluído. Nesse momento, eu já tenho a minha conta na MetaMask. E o que eu quero dizer com isso? Bem, Yuri, então existe um sistema, um back-end, né, lá da MetaMask que está salvando essas informações? Não. E é aqui que é importante entender que tudo isso que eu fiz está local, ou seja, está só na minha máquina. Então isso quer dizer que se eu remover tudo e formatar meu computador, eu vou perder essa conta? Vai, se você não tiver salvo as palavras-chave que deram origem para sua conta, você vai perdê-la em definitivo. Essas 12 palavras-chave deram origem a uma conta. E essa conta, o que é? Ela é um par de chaves. Existe uma chave pública que vai ser o seu endereço público dessa carteira. Mas também existe uma chave privada, que não vai e não deve ser compartilhada com ninguém, que você não viu neste vídeo, mas você consegue exportar ela e vai servir para gerar assinaturas, para fazer assinaturas de transações ou garantir que você é você mesmo. E aí é onde entra a questão da autenticação. Estamos aqui na nossa aplicação de exemplo, na qual nós vamos conectar a MetaMask, que está instalada no navegador Brave, juntamente com a nossa aplicação em Node.js, no back-end. Então, vamos lá. Aqui no GetAppSec eu vou clicar em Connect with MetaMask. Partindo para o JavaScript do nosso front-end, aquele botão trigou esta função Connect Wallet, e nós vamos verificar primeiro se a propriedade Ethereum está presente em Windows. Ela vai estar presente assim que a gente instalar a MetaMask, tá? Ou qualquer outra carteira que também siga o mesmo protocolo. Primeira coisa que vamos fazer, a MetaMask, na nossa carteira, né, a gente pode ter diversas contas. E eu vou pegar a permissão de obter uma conta, o endereço de uma conta. Ao chamar este método aqui, automaticamente a minha carteira da MetaMask vai pedir para eu selecionar uma das contas que eu vou dar acesso à nossa aplicação no front-end. Perceba que eu posso selecionar uma conta ou eu posso criar uma nova conta. E aqui está uma outra característica importante. Nosso usuário pode utilizar essa conta aqui, padrão dele? Pode, mas se ele quiser criar uma outra conta só para interagir com o nosso site, veja o quão difícil é isso, tá? Eu vou criar uma nova conta, defino o nome da conta, dou em salvar, pronto, já tenho uma nova conta. Isso difere muito do âmbito natural que a gente enxerga de, poxa, ter que criar um outro e-mail, ou ter que ter um outro número de telefone, etc. Aqui não. Como a ideia é que eu possa gerenciar quantas contas eu quiser e todas elas têm esse âmbito anônimo, porque perceba que em nenhum momento eu forneci nome, CPF, número de telefone, e-mail, etc, né? Eu só tenho um endereço público criado para essa conta. Aquela minha seed, aquelas 12 palavras, elas dão acesso a essas contas. Cada uma dessas contas possui uma chave pública, que é esse endereço que você está vendo aqui, e uma chave privada que você não está vendo aqui, que é utilizado para assinar as mensagens, as transações, etc, tá? Eu vou dar acesso à conta número 1 e vou clicar em seguinte. Vou conectar. Pronto. Agora eu tenho acesso ao quê? Dentro dessas contas, a conta que eu escolhi, que é daquele endereço público. Perfeito, vamos atualizar o nosso botãozinho ali, o nosso status text
nosso front-end. E agora eu vou buscar uma coisa chamada nonce. Para que é isso, tá? Cada tentativa de login, e eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre replay attacks, cada tentativa de login vai ter um identificador único. Nesse caso, nosso identificador único, ele vai estar no back-end. Eu vou fazer uma requisição para esse /nonce, passando o endereço da minha conta como parâmetro. Vamos executar então a request para o nosso back-end em busca desse tal nonce. No nosso back-end, nós vamos pegar o endereço, que é aquele endereço público que nós obtivemos das contas, e ele vai servir para gerar o nosso identificador único. Dentro desse generate nonce, qual que é a ideia? Você vai gerar um identificador. É bem comum que você veja um número aleatório de 1 milhão, 2 milhões, tal, etc, tá? Eu aqui estou gerando um UUID V4. Você pode gerar como você deseja, o importante é que ele seja um identificador único para aquele login. Associando tanto esse número ou item randômico que você vai gerar complexo e o endereço que você recebeu aqui. Você pode salvar isso, por exemplo, num Redis, associando eles, num Mongo e alguma base de dados, tá? O detalhe é, você vai gerar o identificador único e associar ele a esse endereço que nós recebemos, tá? Aqui nós vamos ter o nonce, que vai ser esse UUID V4, e nós temos o endereço e os dois estão associados. Vou retornar isso para o meu front-end. Aqui no nosso front-end, então, nós temos o data, que foi o que retornou na nossa API, com este nonce. Continuando agora o nosso método de conexão e assinatura com a wallet. Nesse momento, nós temos o acesso à conta e nós temos o nonce, que nós buscamos no servidor, que é o identificador para nosso Native Login. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma mensagem. Essa mensagem é praticamente um acordo entre o nosso back-end e o nosso front-end. Olha só, eu te enviei um nonce e eu espero aqui uma mensagem que você me envie. Então eu peço para que você, front-end, assine essa mensagem nesse padrão que a gente está acordando e depois me envie essa mensagem com a sua assinatura. Entendido? Então, nós temos a mensagem que vai ser nonce, e aquele nonce nosso, né? E agora nós vamos pedir a assinatura. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um request para o objeto de Ethereum com personal sign, passando qual que é a mensagem, que é, no caso, o nonce que nós recebemos, e também a conta, ou seja, assine esta mensagem com esta conta. Ao momento que a gente for fazer isso, novamente vai trigar a aplicação do MetaMask, dizendo que tal aplicação está fazendo uma solicitação de assinatura e a mensagem dessa assinatura, tá? Você pode colocar qualquer mensagem aqui, mas lembre-se, dentro dessa mensagem deve ter esse identificador único que você gerou no back-end também, tá? Porque essa mensagem vai voltar para o back-end com a assinatura. Perfeito, vou clicar em assinar. Ok, agora nós temos o nonce, o account, a mensagem, que foi aquele padrão junto com o nonce, e a assinatura dessa mensagem. Voltamos para o nosso back-end. O que nós vamos fazer? Nós vamos enviar a assinatura, a conta, que é o endereço, e o nonce para lá. Aqui no nosso back-end, no final eu acabei mentindo bastante, tá? Não precisa enviar a conta, o address. Por quê? Porque o address vai estar associado ao nosso nonce. Lembra que a gente salvou? Então a gente não precisa enviar ele do front-end, tá? Foi uma variávelzinha que eu esqueci de retirar ali, mas azar, faz parte do jogo, vamos embora. Então olha só. Aqui nós vamos pegar da request o nonce, que nós acordamos e enviamos para o front-end, e a assinatura que teve daquela mensagem. Agora, como nós salvamos uma relação entre nonce e address, nós somos capazes de buscar pelo address no nosso back-end. Sabe aquela mensagem que a gente assinou no front-end? Nós vamos reconstruir ela aqui no back-end também, tá? Aqui está a mensagem, ó, o nonce e aquele nonce que nós enviamos no nosso back-end para o front-end. Agora, nós vamos pegar tanto a mensagem quanto a assinatura e nós vamos fazer um recover disso. O que isso significa? Da assinatura e a mensagem, nós conseguimos obter a conta que foi gerada a partir disso. Por quê? Lembra que nós temos uma mensagem e nós assinamos com uma conta.
A união desses dois, da assinatura da chave privada e tal, etc., gerou uma mensagem, uma signature para aquela mensagem. Dessa signature, nós conseguimos extrair a chave pública, o endereço público, esse que nós salvamos. Qual que é o objetivo disso? Para nós verificarmos se aquela mensagem, na complexidade, na unicidade que nós geramos para esse login, assinado com aquela conta, de fato pertence àquela conta pública, aquele endereço público. Perceba que em nenhum momento a chave privada saiu da MetaMask. Em nenhum momento a gente vai ter acesso à chave privada em nenhum lugar, tá? Aqui nós vamos obter essa mensagem assinada, né? Que nós vamos acabar tendo o endereço público, de novo, obtido daquela assinatura dentro daquela mensagem. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma combinação, uma verificação, se o endereço que nós obtivemos daquela mensagem com aquela assinatura é o mesmo que pediu o login para aquele nonce. E se for o mesmo endereço, nós temos um login validado com sucesso. Aqui nós podemos fazer o quê? Enviar um token de sessão da nossa aplicação para o usuário e lidamos novamente agora com um login padrão. Utilizamos o MetaMask para executar e fazer o mecanismo de login e agora a partir daqui a gente pode lidar de novo, digamos, com a Web 2, né? Que é enviar o token de sessão para as APIs internas, etc. Para que fique claro, vamos fazer um pequeno review. Como que funciona em um modelo tradicional? O cliente vai criar uma conta de e-mail, essa instituição de e-mail, Gmail, Outlook, etc., vai validar e vai criar a conta. Depois, o cliente, de posse desse e-mail, vai criar a conta na nossa aplicação, enviando, por exemplo, um e-mail e uma senha. A nossa aplicação vai registrar tudo isso salvo e vai enviar o e-mail de confirmação para aquele endereço de e-mail. O usuário vai acessar esse endereço de e-mail, vai clicar no link de confirmação, vai ser redirecionado para a nossa aplicação e o usuário é ativado com sucesso. Perceba que nós temos duas entidades completamente externas ao cliente, completamente externas ao usuário, que possuem seus dados. Por exemplo, o usuário, ele não é dono do e-mail, ele só tem o acesso e a posse daquele endereço. Todo o conteúdo, acesso daquele e-mail, tudo está gerenciado por essa organização. O Gmail, o Outlook, Yahoo, Proton, etc. Quem possui, de fato, o ownership, quem é dono dessa conta, de fato, é essa organização, dona desse e-mail. Da mesma forma que o dono dos dados do nosso usuário com relação à nossa aplicação somos nós. Nós temos a senha dele armazenada, nós temos o endereço de e-mail dele armazenado, nós que definimos quem ele é e quem ele deixa de ser, e esse usuário só tem conhecimento dos dados que estão em nossa posse. Da mesma forma, quando esse usuário entra no endereço de e-mail, ele que deve se identificar, olha, eu sou tal pessoa e tenho tal senha, e aqui está meu token de duplo fator, e daí a instituição de e-mail que decide se vai aceitar ele ou não. E para nós, a mesma forma. Quando a gente fala de login com uma wallet, é diferente. O que vai acontecer? O usuário vai criar o wallet e isso está 100% em posse dele. Não está num servidor a sua chave pública e privada, etc. Ele está 100% em posse dele. Por exemplo, as duas palavras-chave estão em posse dele. Ninguém possui esse acesso. Quando ele cria um usuário e senha nosso, nós estamos armazenando a senha dele. Pode ser criptografada ou não, obviamente espero que sim. Mas nós estamos em posse dessa senha, né? Nós temos conhecimento dela. Nesse caso, o cliente gera seu par de chaves e ninguém tem conhecimento além dele mesmo. Ele vai solicitar para o nosso serviço, para a nossa aplicação, esse ID único, esse nonce daquele login. Nós vamos gerar esse nonce, vamos vincular aquele endereço que é público, é uma informação pública, né? Que ele tem. A gente vai retornar isso e ele vai assinar isso com uma chave privada. Ele tem acesso a isso, somente ele. Gerar essa assinatura, vai enviar essa assinatura para a gente com o nonce, que nós enviamos parte dele, com a assinatura que ele gerou e nós vamos verificar se bate com a chave dele. E o usuário vai estar logado no final das contas. Perceba que em todo momento, o cliente e mais ninguém que possui tudo o que é necessário para se identificar, ou seja, a chave privada e sua assinatura. Um pouquinho sobre Replay Attack, como é que funciona? Imagina que você, como usuário, está enviando para o servidor aquele nonce e a signature. Até aí tudo bem, mas
Um atacante pode estar olhando essa conexão, pode estar gravando esses registros e logo depois ele pode acabar vendo dentro desses logs de rede que possui uma tentativa de login, uma requisição de login, que utiliza um nonce e um signature. O que aconteceria se esse atacante replicasse essa requisição, ou seja, enviasse uma requisição igual, porque ele capturou nesse pacote de rede, este nonce e signature? Ele estaria logado seu nome sem necessitar da sua assinatura, afinal ele já teria essa assinatura e esse nonce em mãos. Por esse motivo que nós geramos esse nonce randômico associado a cada tentativa. Por você já estar logado, aquele nonce deixa de estar válido. Por quê? Porque eu não tenho mais a associação da sua wallet no meu back-end para aquele nonce. Aquele nonce foi descartado depois do login. Beleza? Entendido até aqui? É importante saber diferenciar. Quando nós estamos criando contas nesses serviços de e-mail padrão e tal, e serviços padrão da Web 2, nós estamos enviando todos os dados, eles têm posse de tudo e a gente só confirma que a gente também tem uma parte disso. É diferente quando a gente está falando de login dentro de mundo de blockchain, Ethereum, criptomoedas, etc., na qual existe essa característica do anonimato. O que eu quero dizer com anonimato? Eu, como usuário, eu deste lado, eu escolho que, estou te entregando identificador e eu sou capaz de provar que eu, do meu lado, sou a pessoa dona dessa chave que está do seu lado. Isso é importante, é essa confiança que é gerada. Agora você pode pedir do lado da sua aplicação mais dados. Eu não quero só a chave, eu quero também o CPF, o nome, o e-mail, etc. Poder você pode, mas você vai estar quebrando uma cultura importante que existe dentro desse modelo, tá? Então, pessoas, por hoje é só. Dúvidas, sugestões, comentários, correções, etc. Por favor, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e espero que eu possa ter te ajudado hoje um pouquinho mais nesse lado cripto da coisa, tá? Um abraço e até a próxima!